A palavra, queridos, que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje, no decorrer do dia, no decorrer dos dias que passaram. Se fosse para eu dar um título, né, para essa mensagem, o título que eu colocaria é que decisão sem posicionamento não gera frutos. Amém? Hoje eu compartilhei um texto lá no grupo que falava sobre mesas, né? Eu não sei quantos aqui leram aquele texto, amém? Algo que o Senhor ministrou no meu coração também, e eu compartilhei com os irmãos. E quantos aqui gostam de sentar à mesa para partilhar de tempo junto? Quantos aqui erguem a mão? Amém? Quem não tiver vergonha, amém? Quem tiver vergonha fica na liberdade, não precisa se manifestar, amém? Amém. Muitas pessoas. Eu estava para não dar confusão, mas eu estou aqui, amém? Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Não sei porquê. Não tá aparecendo, né? Não sei porquê. Pois. Amém. Quantos aqui gostam de sentar na mesa para correção? Amém. Amém? Não, amém. Glória a Deus. Há um tempo atrás eu não gostava muito, não. Ser corrigido não é fácil, né? Não é fácil. Mas a palavra de Deus fala que o sábio ama a correção e o tolo aborrece. Amém? Então nós precisamos colocar isso dentro do nosso coração, nós precisamos aprender a amar a correção, né? Então eu creio, irmãos, que nessa noite a mesa que o Espírito Santo quer servir para nós é uma mesa de correção. Amém? No momento aqui que eu ia ouvindo, né, algumas coisas aqui, né, vi que o irmão Augusto hoje já passou por uma situação complicada, a irmã Dina também. Eu falei assim, nossa Deus, e uma palavra de correção, né? Tem pessoas aqui sentindo dores, aqui debilitadas, né? Eu falei para Deus, né? E às vezes, irmãos, a gente, pela nossa vontade, às vezes a gente quer até mudar um pouco, né? A palavra, né? Tentar, de alguma forma, de repente, ser uma palavra um pouco mais branda, um pouco mais mansa, né? Mas nós precisamos ser obedientes à voz do Espírito Santo. Amém? Então eu creio que se o Senhor trouxe isso, que hoje nós vamos sentar à mesa de correção, e eu me incluo nisso, né? Porque a palavra, antes da gente repassar, o Espírito Santo, ele traz em nós, né? Nós costumamos dizer assim, que primeiro bate em nós, para depois transmitir isso para quem nós amamos, né? Porque eu creio que a maior linguagem de amor que nós podemos receber dos nossos irmãos não são palavras de afirmação, não são elogios, pelo contrário. Eu creio muito mais que existem algumas críticas, talvez, que são mais construtivas, quando são críticas que constroem, amém? Pelo nosso bem, né? Não críticas que são destrutivas, né? Que destroem. Mas eu creio muito isso, que isso nos ensina muito mais do que quando nós somos somente elogiados ou quando existe um grupo de pessoas que concorda com a gente em tudo aquilo que nós falamos, amém? Eu creio que às vezes isso é um pouco perigoso, né? Porque nem todas as pessoas pensam iguais umas às outras, nós somos pessoas diferentes. Às vezes com um entendimento um pouco diferente, amém? Mas o que importa é nós caminharmos dentro de um mesmo propósito para poder servir a mesa do Senhor e trazer tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Amém? Então eu creio muito nisso. E foi isso que o Espírito Santo trouxe no meu coração nessa noite. Amém? Eu queria pedir para os irmãos abrir lá no livro de Zacarias, lá no capítulo 3, irmãos. A partir do verso 1. Quem tiver com a Bíblia, quiser abrir, eu espero um pouquinho, amém? Enquanto isso, eu vou trazer aqui um breve só contexto para que nós possamos entender que o livro de Zacarias aqui, ele antecede, ele vem depois do livro de Ageu, né? E lá no livro de Ageu, os israelitas, eles viveram por um tempo como prisioneiros na Babilônia, amém? Quando os israelitas eles voltaram da Babilônia, voltaram desse cativeiro, eles começaram a construir as suas casas em Jerusalém. Amém?
Porém, o templo naquela época também foi destruído, né? A habitação ali do Senhor. Só que o que acontece? Os israelitas, aqui, a palavra de Deus nos mostra que eles não deram, assim, muita importância na reconstrução desse templo. Eles se preocuparam mais em construir aquilo que era qual palavra que eu poderia usar? De interesse deles, né? Primeiro a nossa casa, depois a gente resolve a parte do templo. E nesse tempo aqui, irmãos, o profeta Ageu já anunciava algumas mensagens, né, dizendo que Deus estava ordenando que eles reconstruíssem esse templo, né, que eles se voltassem para Deus para que eles pudessem ser abençoados. E o profeta Ageu, nesse tempo aqui, ele caminhava, ele era companheiro do profeta Zacarias, que é sobre ele que nós vamos ler aqui nessa noite. Amém? Só para que vocês possam entender o contexto disso, né? E muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos, eu coloco nós, porque eu também me incluo nisso, e isso é uma palavra eu creio assim que isso é uma palavra para todos, né? Muitas vezes, nós fazemos o papel dos israelitas aqui. Muitas vezes, nós vivemos por um tempo nas nossas vidas dentro de um cativeiro, dentro de uma prisão de mente, uma prisão de emoção. E muitas vezes, quando o Senhor vem e nos liberta, nós acabamos nos esquecendo daquilo que Deus fez por nós. E lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, a palavra de Deus vai falar assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então aqui o que nós vemos? Nós vemos aqui Satanás como o acusador, Satanás como o opositor, né? Quem nunca aqui na vida não passou talvez por pensamentos, conseguindo enxergar claramente acusações de Satanás contra a tua vida e a minha vida, né? Quantas vezes nós decidimos mudar algumas coisas de lugar, mudar algumas coisas velhas que nós fazíamos, algumas ações antigas, algumas práticas que nós tínhamos, e quantas vezes, quem nunca que não passou por vozes que dizia assim: quem é você? Quem é você? Você lembra lá atrás aquilo que você fez? Você lembra aquilo que você plantou? Você lembra quem você foi lá atrás? Quem é você hoje para querer fazer algo diferente? E quantas vezes, por essas vozes, nós nos sentimos intimidados? E às vezes acabamos por dar credibilidade na voz do inimigo contra as nossas vidas. E nos esquecemos quem é o Deus que nós servimos. E aqui nós vemos, nessa situação aqui, Satanás tentando acusar, né, ali o sumo sacerdote que era Josué. E em seguida do texto a palavra vai dizer assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Irmãos, isso aqui, eu não sei quantos entendem isso, o quanto é forte isso aqui que a palavra de Deus nos fala. Porque nesse momento aqui, Deus, ele cala a voz de Satanás, e ele começa aqui a fazer uma transformação sobre a vida desse homem. Diante da presença do inimigo. Deus, ele vem e ele começa a trazer o quê? Uma limpeza sobre a vida desse homem. E em seguida, o texto vai falar assim no verso 5. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois sobre a cabeça, um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então existia todo um ambiente, irmãos, todo um ambiente preparado para um renovo que Deus estava trazendo ali naquele momento.
Existia todo um ambiente ali preparado em favor desse homem que estava saindo de uma condição de sujeira para uma condição de restauração. E o que me chamou a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que a palavra de Deus fala: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Aqui nós podemos ler na palavra e pensar assim, não, é como se ele está colocando um pano, né? É algo ali físico. Eu vejo isso, irmãos, eu enxergo isso aqui como algo muito mais profundo e como algo muito mais profético. Isso aqui Deus estava quebrando um sistema de mente, um sistema de pensamento. Quantas vezes, muito mais por pensamento do que por ações, nós pecamos? Muitas vezes nós não precisamos nem abrir a nossa boca para pecar. Mas na nossa mente, a nossa mente está trabalhando ali, a todo momento. Às vezes acontece uma situação que nós nos iramos, no momento que nós nos iramos, nós às vezes ali conseguimos guardar, né, a nossa língua, mas o nosso pensamento está ali a todo vapor funcionando. Porque aquela pessoa, aquela situação, aquilo que aconteceu, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e às vezes por pensamento nós julgamos, por pensamento nós acusamos, por pensamento nós invejamos, por pensamento nós sentimos ciúmes, por pensamentos nós condenamos. Muitas vezes. E em seguida a palavra de Deus vai falar assim, lá no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, guardará o meu átrio e te darei livre acesso a estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se aceitem diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E queridos, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que nós vemos aqui todo um trabalhar da parte do Senhor, num renovo sobre a vida desse homem, em vestes limpas. Quer dizer, até o momento que ele se apresentou diante ali do Senhor, ele estava com as suas vestes sujas. O Senhor veio e limpou ele. Amém? Limpou o pecado que estava sobre ele e sobre o povo que ele representava. Jesus começou a colocar um novo sistema de pensamento, de mente sobre a vida desse homem. E no momento que Satanás tenta acusar, Jesus vem e fica a favor desse homem. Quem é esse homem? Esse homem somos nós. Esse homem é eu, esse homem é você. Por muitas vezes nós chegamos diante da presença do Altíssimo com vestes sujas, cheio de pecados. E sabe o que eu escuto muito, irmãos? E isso é algo que às vezes muito me preocupa. Eu escuto muito isso assim, principalmente quando eu faço aconselhamento com pessoas. Ah, mas eu sou pecador? Eu sou pecador, faz parte da vida do ser humano pecar. Nós sabemos disso, isso é bíblico. Sim, o pecado está em nós. O problema é quando o pecado é repetido. O problema é quando o pecado é reconhecido por nós mesmos, que é um pecado, e eu guardo esse pecado como estimação dentro de mim, e eu não procuro me libertar desse pecado. E eu continuo vivendo uma vida em círculo, em todo o tempo, tendo a consciência de que aquilo é pecado, e eu continuo fazendo. Por que a decisão sem posicionamento não gera frutos? Porque muitas vezes nós tomamos decisões por emoção. E eu digo isso por experiência própria, porque muitas vezes, irmãos, eu tomei decisões pela emoção. E isso é algo muito perigoso. Porque a Bíblia nos fala sobre culto racional. A Bíblia nos fala sobre ter a consciência de tudo aquilo que nós estamos fazendo.
Se todas as vezes que a emoção bate sobre as nossas vidas, nós deixarmos com que as emoções nos dominem, todo vento que passar sobre as nossas vidas vai nos balançar. E nunca nós vamos conseguir nos firmar verdadeiramente dentro do Evangelho, dentro da palavra. E a palavra de Deus nos fala que a porta, ela é estreita. E a porta que leva, para a perdição, ela é uma porta larga. E muitas vezes, queridos, muitas vezes, nós temos ouvido por aí afora um evangelho que tenta adaptar a Bíblia naquilo que nós, como pessoas, queremos continuar vivendo. Muitas vezes. A partir do momento que nós tomamos a decisão que nós queremos a Jesus, a partir do momento que nós decidimos que nós queremos ter uma vida com o Senhor, é preciso também, em conjunto disso, se posicionar. É preciso, a partir disso, começar a colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Porque muitas vezes, no meio de circunstâncias talvez da nossa vida, no meio de dificuldades, no meio, às vezes de problemas que nós passamos, nós nos deparamos com os problemas e nós entramos em desespero. E nós queremos uma solução para aquilo que está acontecendo. E muitas vezes é no meio disso que nós nos achegamos até a presença do Senhor e ali nós entregamos tudo para o Senhor. E muitas vezes há pessoas que fazem promessas, fazem juramentos, no momento ali do calor, da emoção, do desespero para poder solucionar um problema. Elas prometem coisas que aí nem sempre elas vão conseguir cumprir. Amém? E nós precisamos, quando nós entregamos coisas para o Senhor, nós temos que ser racional naquilo que nós estamos entregando. Porque nós não somos obrigados a prometer nada para o Senhor. Mas a partir do momento que nós entregamos algo para o Senhor, nós nos comprometemos com o Senhor em fazer, é necessário cumprir com aquilo que nós levamos para o Senhor no momento do desespero. É por isso que a nossa vida não pode ser baseada na emoção, porque o desespero nos leva para perto de Deus. Só que nem sempre nós caminhamos dentro da consciência de que daqui a pouco aquilo vai se resolver. E talvez você vai passar por dias calmos, por dias tranquilos. Mas esses dias calmos e tranquilos são dias que vai aproximar você do Senhor ou vai afastar você do Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós recebemos as bênçãos e as vitórias que tanto oramos, nós acabamos por sair da presença do Senhor. Quando nós deveríamos ter um coração grato e saber que hoje é um problema vencido. E eu posso passar por alguns dias de calmaria. Só que daqui a pouco, lá na frente, um outro problema vai se levantar. E o mesmo Deus que me tirou daquele primeiro problema é o mesmo Deus que eu vou procurar na próxima circunstância. Agora, nos dias bons, quantas vezes nós trazemos Jesus para celebrar os dias bons com a gente? Muitas vezes, a dificuldade, o problema, as situações nos aproximam mais do Senhor. E se nós não tivermos o posicionamento de verdadeiramente entender que a vida com Deus é algo sério, que não é brincadeira, que é preciso uma renovação e transformação de mente, de coração e de ações. Então, diante disso, quando eu li esse texto aqui, eu disse assim, Senhor, como muitas vezes nós somos parecidos com esse homem. Em momentos difíceis,
nós nos quebrantamos, nós choramos na presença do Senhor, nós dizemos, Deus, o Senhor é tudo que eu quero, o Senhor é tudo que eu preciso, pega tudo que eu tenho, eu te entrego tudo é teu. Jesus, me ajuda, entra com providência na minha causa, na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu financeiro, em tudo aquilo que eu tenho de dificuldade. E Jesus, como ele fez aqui com Josué, ele faz também para nós. Amém? Porque nós somos filhos. A mesma coisa ele faz aqui. Porém, qual é o nosso posicionamento depois que nós recebemos aquilo que nós queríamos? O que nós fazemos de diferente? A reflexão que eu quero deixar nessa noite para nós é qual é as vestes que nós temos nos apresentado diante do nosso Deus. Porque muitas vezes nós pensamos assim, né? Muitas pessoas pensam assim, amém? Não digo que é o caso de todo mundo, né? A gente fala nós como um geral. Mas muitas vezes as pessoas falam assim, é para Deus. É para Deus, não tem problema que seja assim, ou seja dessa forma. Não, é para Deus. Mas como assim é para Deus? Se é para Deus, tem que ser o melhor. Se é para Deus, tem que ser com excelência. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, sim. Em todo tempo, em todo momento. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que um dia Ele morreu lá na cruz do Calvário por amor a nós. Ele veio para esse mundo para servir. Foi o maior exemplo de servidão, foi a vida de Jesus. Só que quando Ele voltar, Ele voltará como um juiz. Ele voltará para nos julgar. Porque só Ele é digno. Então, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, a palavra de Deus fala do pecado para a salvação pela graça. A palavra de Deus diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, o Senhor nos dá a vida em meio ao pecado. Ele nos dá todas as chances possíveis para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E eu creio que aqui entra uma outra chave. É quando nós conhecemos a palavra, quando nós aceitamos Jesus, quando nós escolhemos servir a Cristo, e mesmo assim nós desobedecemos aquilo que Ele nos coloca para fazer. Quando nós desobedecemos aquilo que a sua palavra fala. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é algo que eu cumpro pela metade. Não é uma palavra que eu adequo isso ao meu estilo de vida. Não. Eu preciso adequar o meu estilo de vida na palavra. Eu preciso, ao menos tentar, colocar em prática de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vemos muitas pessoas pegando versículos isolados. E são versículos que trazem vitórias, bênçãos, coisas boas, o amor, vários pontos. Só que se nós pegarmos o contexto de cada um desses versículos isolados, por trás disso existe uma história, existe um ensino, existe uma correção e existe grandes lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. A Bíblia fala que nós pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras.
Peca por falta de conhecimento. Por que que muitas vezes, quando vamos sentar para ler a palavra de Deus, quando vamos tirar tempo para poder ter com Deus, para poder dobrar o nosso joelho, levar as nossas orações ao Senhor, quando decidimos fazer um jejum, tudo acontece. Se vamos para a palavra, muitas vezes sentimos sono. Mas se formos para frente da televisão, nós vamos conseguir assistir um filme do início ao fim. Se nós formos em cada uma aqui, irmãos, dessas situações, para fazer um jejum. Senhor, hoje eu vou fazer um jejum. Eu preciso entender algo da parte do Senhor e eu vou fazer uma renúncia aqui, abrir mão aqui de comer e eu vou fazer o jejum. Naquele dia, tudo vai acontecer para que você sinta mais fome do que qualquer outro dia. Para que você quebre o propósito que você apresentou diante do Senhor. Mas eu vou dar um exemplo aqui para nós mulheres, amém? Mas se nós precisarmos aqui fazer uma dieta, muitas vezes nós vamos conseguir ter uma força de vontade de fechar a nossa boca. Então nós precisamos começar a olhar para dentro de nós, para saber quais são as nossas prioridades. Olhar para dentro de nós e dizer assim, Deus, eu tomei algumas decisões, só que dessas decisões que eu tomei, quantos posicionamentos eu tive em sequência da decisão que eu tomei? Se eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, qual é o posicionamento que eu tenho tido do dia que eu aceitei Jesus até o dia de hoje? Quais são as vestes que eu tenho do dia que eu aceitei Jesus, que eu decidi para o dia de hoje? Quando nós olhamos para dentro de nós e nós começamos a fazer essa autoanálise, amém, irmãos? Porque ninguém é digno de julgar um ao outro. Eu não posso olhar para a vida do irmão e falar para o irmão aquilo que ele tem que fazer ou deixar de fazer, porque eu não sou digna de julgar as causas dele. Eu não sou digna de olhar para a vida de alguém e apontar os erros que essa pessoa tem. A não ser que eu tenha muita intimidade com a pessoa, que a pessoa me peça opinião, me pergunte, me peça correção e que o Espírito Santo traga para mim, que eu vou ser uma ferramenta nas mãos dele para trazer a correção direcionada para alguém. Amém? Agora, quando nós olhamos para dentro de nós, é como no momento que nós vamos ceiar. Quando nós olhamos para dentro de nós, para fazer o momento ali do partir do pão, do tomar o cálice, nós olhamos para dentro de nós e analisamos a nossa vida. Como está a nossa vida? Como estão as nossas práticas? O que eu tenho feito? O quanto eu tenho me separado? O quanto eu tenho me santificado? O quanto eu tenho tentado buscar em Deus? Quais são as práticas que eu tenho que abrir mão e deixar de lado para começar a viver uma nova vida nele? Porque a nossa vida com Deus, ela não começa quando a gente toma a decisão de aceitar Jesus. Não começa só aí. A nossa vida começa quando nós nos posicionamos como pessoas que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque quando eu me posiciono, é quando eu vejo em mim aquilo que o Espírito Santo me corrige dos caminhos maus, daquilo que o Senhor vai sondar o meu coração e vai mostrar para mim que eu preciso mudar algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas coisas que saem da minha boca. Então, é nesse momento que começa a vida com o Senhor. É quando nós renunciamos à nossa condição de seres humanos com vontades próprias, com os nossos próprios interesses, os nossos desejos, mas eu abro mão daquilo que é a minha carne e eu começo a alimentar mais o meu espírito. E a partir disso, eu começo a ter
uma mudança de roupa, uma mudança de mente, e a partir disso, o inimigo não tem poder mais para trazer acusações sobre a minha vida. Nós não somos o nosso passado. Nós somos aquilo que nós decidimos e nos posicionamos e fazemos diferente no nosso presente. Isso é o que define quem nós somos. Agora, os frutos, eles só são gerados quando nós nos posicionamos em Deus. Porque muitas vezes, se nós só tomamos decisões, né? No momento do desespero, eu decido entregar tudo para Deus. Deus entra com a provisão. Aí eu vou lá, aí isso aqui eu não quero que Deus mexa, isso aqui eu vou pegar da mão de Deus de novo, isso aqui eu acho que não tem problema continuar agindo dessa forma, então isso aqui eu pego para mim. Aí o que nós estamos fazendo? Usando Deus como um amuleto, né? No momento que eu preciso, vem Deus. Agora eu não preciso mais, vai embora Deus. Surge um novo problema, um novo desespero, uma nova emoção que bate. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, muda tudo de lugar. Senhor, renova. Senhor, transforma. Senhor, cura. Senhor, opera. Senhor, faz. O Pai vem, ele opera, ele vai fazer, ele vai limpar, ele vai restaurar, ele vai renovar. Mas e depois que o pai termina? Quando o filho volta para a rotina diária ali, o que esse filho vai fazer na vida diária? Quais são as práticas que eu vou ter depois que Jesus me limpa? O quanto eu estou disposta a olhar para dentro de mim e dizer assim, Deus, realmente, muda tudo o que precisa mudar. E eu vou me posicionar sobre a tua palavra. E não de falar, mas de ações. Porque em todo tempo o Senhor também nos observa. Ele também sonda o nosso coração. Ele também sabe aquilo que nós pensamos. Ele sabe aquilo que sai da nossa boca quando ninguém está perto. Quando nós estamos talvez dentro da nossa casa. O que eu falo dentro da minha casa será no momento da ira, no momento de um problema? Quando algum irmão pisa no meu calo? O que eu falo desse irmão? Quando ele não está perto, quando eu estou na minha casa, quando eu estou sentado na minha mesa. Acontece uma situação no trabalho, quando eu chego em casa, quanta ira eu descarrego dentro da minha casa. Tudo isso o Senhor nos observa. Não é que não podemos ter emoções, amém? Todos nós temos e vamos ter por toda a nossa vida. Só que existe um tempo que nós precisamos nos posicionar e não ser mais levados pelas emoções. Existe um tempo que a religiosidade precisa ser quebrada dentro de nós, porque a religiosidade nos ensina que eu tenho que parecer crente, que eu tenho que me vestir como crente, que eu tenho que falar como crente, que eu tenho que só parecer crente para quem está olhando. Eu tenho que andar com uma Bíblia debaixo do braço para eu parecer crente. Mas quando eu chego na minha casa, a Bíblia sai debaixo do meu braço e continua dentro do armário, fechada? Ou às vezes ela só fica aberta, né? Os antigos tinham muito isso, deixar aberta no Salmo 91, mas às vezes se você perguntar o que está escrito lá, a pessoa ela nem sabe. Ou tem uma Bíblia lá, a Bíblia está empoeirada. Não nos debruçamos sobre as Escrituras. Quando nós abrimos a palavra de Deus, irmãos, revelações profundas jorram desse livro. E são revelações que nós não vamos encontrar em nenhum lugar com tanta profundidade como quando nós dispomos de tempo em sentar para poder ler da palavra de Deus. Todas as vezes que nós precisamos que uns orem pelos outros, isso é maravilhoso, porque existe uma concordância dentro do mundo espiritual. Estamos nos ajudando, mas a oração mais poderosa que pode existir
É quando eu mesma dobro o meu joelho, me prostro diante da presença do Senhor e oro. Porque hoje a gente escuta muito isso, né? Vocês oram por mim, vocês fazem por mim, vocês acontecem por mim, vocês... Só que daí quando você vai olhar para a vida da pessoa, não existe mudança. Não existe transformação. Existe uma pessoa que foi convencida de que Jesus é real, mas ela não foi convertida. Se eu for convencida e não for convertida, eu só tomei a decisão de me convencer que Jesus existe. Mas se eu não me converter, não me posicionar e me converter verdadeiramente ao Senhor e querer ter uma vida com Ele, custa o que custar. É difícil? A porta é estreita? Amém? O nosso reino não é esse. O nosso reino é aquele que está por vir. A nossa casa não é essa, a nossa origem não é nesse mundo. A nossa origem vem do Senhor, vem do lugar que Ele tem preparado para nós. É claro, nós estamos nesse mundo, até que o Senhor nos chame, até que chegue a vez de cada um, ou até que Ele volte para buscar a todos. Mas eu não preciso. Eu posso viver, fazer parte desse mundo. Mas eu não preciso viver como se eu estivesse no mundo, como alguém do mundo. É caminhar na contramão do mundo. É aquilo que o mundo me oferece. É o contrário daquilo, é o que eu quero seguir. Existem muitas pessoas hoje para serem aprovadas, para poder fazer um social com outras pessoas, para serem aceitas, que pregam que tudo pode. Que pregam que não tem problema, que não vai dar nada, que não tem consequência. Ah, não, que isso aqui que diz na palavra, não, isso aqui não é bem assim, isso aqui... Não. A Bíblia, ela é uma só. Ela não precisa ser modificada, ela não é velharia. Não precisamos mexer em nada que está na palavra de Deus. Tudo que está aqui é um manual de instrução para as nossas vidas. Qualquer coisa que é pregado fora daqui, fuja, porque não vem do Senhor. Então, a reflexão que eu deixo para nós nessa noite, irmãos, foi o que o Senhor ministrou no meu coração. É que é chegado um tempo, amém? Porque quando nós aceitamos Jesus, depois vem todo um processo, né? Aceitamos Jesus, vivemos naquele primeiro amor, aquela paixão que nós queremos falar de Jesus para todo mundo, queremos que todo mundo saiba quem é esse Jesus. Depois disso, descemos as águas, nos batizamos, fogo do Espírito Santo desce, batismo com o fogo, congregamos, vamos à igreja, vamos cultuar, vamos, né? Existe ali toda uma sequência de acontecimento quando nós aceitamos a Jesus. Agora, diante de todas essas coisas, se eu não entregar verdadeiramente o meu coração, tudo isso não vai passar de uma religiosidade, do qual no fim disso eu vou descobrir que eu nunca conhecia Deus verdadeiramente. Porque eu fui movido pela emoção. Alguém disse para mim que eu precisava fazer isso, eu fiz. Alguém disse para mim que eu precisava fazer dessa forma, eu fiz. Alguém disse para mim que aconteceu isso com ela e eu fui pelo testemunho dela. Amém. Mas qual é o testemunho que você tem para contar de experiências que você viveu diretamente com Deus? O que você ouviu diretamente do Senhor que não precisou alguém intermediar para você? Porque se o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai, significa que ele pode falar com todos nós. Depende do quanto eu estou disposta a buscar a presença dele. Depende do quanto eu estou disposta a ter uma vida de oração, a ter uma vida de obediência. Muitas vezes renunciar, sim. Muitas vezes renunciar à minha vontade, para que a vontade dele seja feita. Porque a nossa vontade como pessoas nunca vai ser vontade e desejos do espírito. Não, vai ser da carne, porque, né? Agora, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais o meu espírito vai falar na minha vida.
Quanto mais eu buscar a presença dele, mais experiências eu vou ter com ele. Quanto mais eu só não decidir ficar na teoria, mas ir para a prática e falar, Deus, agora eu vou. Porque quantas vezes a gente pensa assim, né? Trata o relacionamento muitas vezes com Deus, às vezes como uma dieta. Ah, na segunda-feira eu começo. Na segunda-feira eu começo a dieta. É sempre assim, na segunda-feira eu começo. Ah, Jesus, não chegou a minha hora ainda, mas daqui a pouco eu vou me posicionar. Não, olha, se isso aqui acontecer, se o Senhor me der um sinal assim, uma revelação assim, se o Senhor fizer isso aqui que eu tô pedindo, aí vai ser um sinal que eu realmente tenho que ter uma vida contigo, eu tenho mesmo que me posicionar. Não, não é assim que funciona, bem? Porque nós não podemos nos relacionar com Deus por interesse, né? Hoje a pergunta que eu faço é: e se Jesus não tivesse nada para nos oferecer aqui sobre esse mundo? Nós sabemos que Jesus nos abençoa aqui nesse mundo, amém? Ele nos abençoa. Mas e se Jesus não tivesse nada para nos oferecer aqui nesse mundo, aqui na Terra? Tivesse somente a salvação. Porque há pessoas que tratam assim, ah, é só a salvação. Mas eu ainda quero adquirir algumas coisas aqui na Terra, eu ainda quero realizar alguns sonhos, eu ainda quero, né, para quem não casou, ainda quero me casar, eu ainda quero formar uma família, eu ainda quero concluir isso, quero concluir aquilo. E se Jesus não tivesse nada para nos oferecer? Será que ainda assim iríamos querer continuar vivendo com o Senhor? Então eu creio, irmãos, que é chegar num tempo onde nós precisamos saber o real motivo que nós nos relacionamos com Deus. Se nós nos relacionamos porque nós verdadeiramente o amamos e o queremos, independente daquilo que eu tiver que passar, independente daquilo que eu tiver que sofrer, é esse Deus que eu realmente quero, é esse caminho que eu realmente quero seguir. Eu estou disposta a me posicionar e ser crente de verdade? Carregar esse evangelho verdadeiro? Se eu tiver que morrer por esse evangelho, eu estou disposta? O que eu estou disposta a fazer para que Jesus limpe as minhas vestes, limpe a minha mente? O quanto eu estou disposto a guardar a minha boca? O quanto eu estou disposto a buscar em Deus o domínio próprio, a celebrar a conquista dos irmãos, a celebrar a vitória dos irmãos, a não competir, a não invejar, a não julgar, a não difamar? O quanto eu estou disposta e disposto a servir verdadeiramente esse Deus, como a palavra dele fala, em espírito e em verdade. Porque eu posso parecer crente para qualquer pessoa, mas com Deus eu não posso fingir. Ele sabe os meus pensamentos, ele conhece a intenção do meu coração e ele sabe tudo aquilo que está dentro de mim. E muitas vezes nós nos enganamos e às vezes deixamos coisas escondidas da qual o Senhor quer nos limpar, quer nos curar, quer mudar essa nossa condição de continuar vivendo em círculos. Parece que vamos à igreja, parece que ouvimos palavras, parece que fazemos isso, fazemos aquilo, mas parece que a nossa vida ela não muda. Parece que nada acontece. Aí às vezes, né, nós podemos talvez, né, eu já ouvi muito isso, pessoas que culpavam a igreja, culpavam a palavra que não foi boa, ou a oração do irmão foi muito fraquinha para mim, não teve aquela, sabe, aquela fé, aquela unção, aquele nada. Né? Botamos sempre a culpa em alguém, mas nunca paramos para olhar para dentro de nós e dizer assim, o que é que eu tenho feito, ou eu não tenho feito, que eu não consigo parar de andar em círculos na minha vida. Tudo acontece repetidamente. Eu vivo tropeçando nas mesmas coisas. Parece que não vai, parece que não caminha. Então, nessa noite, eu quero convidar a todos nós aqui, e eu me incluo nisso, a sentar nessa mesa de correção, a receber a correção e, principalmente,
se não houve posicionamento, talvez, de coisas que você já decidiu, que você possa rever isso. Que a nossa vida não é feita só de decisões, mas é principalmente de se posicionar e colocar em prática, porque é a minha prática que vai gerar frutos. Não é só o meu ouvir uma palavra, não é só o meu ouvir um louvor, não é só aquilo que alguém ora por mim, aquilo que alguém se levanta em favor da minha causa. Não, é muito mais sobre aquilo que eu sou em Deus, sobre aquilo que eu abro mão em Deus, sobre essa porta estreita que a Bíblia fala, que eu consiga me adequar a essa porta estreita, sobre aquilo que eu estou disposta a obedecer na palavra de Deus. É isso que vai fazer com que gere frutos na minha vida e com que coisas repetidas parem de acontecer na minha vida e isso se transforme em coisas diferentes do que aquilo que eu sofri até aqui. Então, que em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo possa nos visitar, visitar a nossa mente, visitar o nosso coração, nos confrontar. Porque o confronto não é fácil. Bom mesmo é ouvir aquilo que nos amacia, muitas vezes. Mas o confronto é preciso. Porque se o Senhor não nos confrontar, talvez, quantos de nós vamos viver, talvez, uma vida enganados? Às vezes crendo que estamos fazendo aquilo que é certo, que isso aqui não tem problema, que isso aqui está resolvido, que isso aqui não dá nada, que isso aqui... E Jesus lá está falando, filho, muda isso aqui para você ter um resultado diferente. Filho, se posiciona nisso aqui para que eu possa fazer coisas novas. Deus está com coisas prontas para poder entregar nas nossas mãos. Sonhos, projetos, conquistas que Deus já projetou para nós. Só que por que muitas vezes Ele não derrama sobre as nossas vidas? Porque se Ele derramar, Ele vai nos matar. Porque às vezes aquilo que Ele derrama, nós pensamos assim, isso aqui já é suficiente. Ah, agora Deus fica aqui de ladinho, que agora eu vou viver a minha vitória. Deus, Ele só vai entregar para nós aquilo que nós temos para receber da parte dEle, quando nós estivermos maduros em entender que o reino é feito de posicionamento. É feito das ações. A nossa salvação não é por obras, né? Que nem às vezes eu escuto isso. Ah, mas eu dizimo, eu não roubo ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo. Ah, é só isso aqui que eu faço de errado. Só que às vezes é só aquilo que você faz de errado que está matando você dia após dia. Que está fazendo com que você peque, sem você perceber o nível de gravidade que isso tem sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então que nós possamos realmente nessa noite convidar Jesus para poder mostrar para nós, Deus, o que eu preciso me posicionar de verdade. Eu não quero mais viver na mesmice da vida que eu tenho vivido. Eu não quero mais viver como um religioso, mas eu quero viver como alguém que é o teu filho de verdade. Não quero viver mais carregando o Senhor como um amuleto, que no momento difícil eu chamo Ele, no momento bom eu esqueço daquilo que Ele fez para mim. Mas eu quero ter o Senhor como meu Pai. Eu estou verdadeiramente me posicionando, me dispondo ao teu reino. Aquilo que eu fui chamado para fazer. Estou disposto verdadeiramente a abrir mão dos desejos da minha carne para poder fazer a tua vontade sobre a minha vida. Amém? Feche os teus olhos, eu quero encerrar a ministração orando, amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Deus, essa breve ministração, Pai, da palavra nas tuas mãos, Deus. Não é uma palavra macia, não é bom. Quando às vezes a gente tem que trazer isso, Pai, nos traz muito temor, Senhor, quando nós temos que às vezes trazer palavras de correção, porque isso bateu em nós também, Pai. Mas essa é a tua palavra, isso é aquilo que nós fazemos, Pai, e nós oramos, Deus, em nome de Jesus nesse momento, Pai, para que o teu Espírito Santo nos visite, Pai, nessa noite. Mostre para nós, Pai, quais foram as decisões que lá atrás, que ontem, que hoje nós tomamos e talvez nós ainda não nos posicionamos, Pai. Nós não queremos, Deus, só ser parecidos como crente, falar como crente. Não, Deus, nós queremos ser crentes de verdade, Pai. Quebra, Deus, o sistema de religiosidade em nós e coloque em nós um coração verdadeiro de filhos
que amam o som da tua voz, que renunciam, que abrem mão para poder cumprir a tua vontade em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus, porque nós somos falhos, somos pobres pecadores, Pai. Mas a tua misericórdia nos alcança, Deus. Nós achamos graça diante da tua presença, Pai. E nós queremos, Deus, ao menos, Pai, dia após dia, Deus, ao menos, tentar viver aquilo que a tua palavra nos ensina, Pai. Nos ajuda a não cumprir a palavra só naquilo que nos convém, mas que possamos cumprir, Pai, tudo que a tua palavra nos ensina, Pai, ao menos tentar colocar em prática, Deus. Quebra, Deus, todo o pecado de estimação, Pai, tudo aquilo que está escondidinho ali, Pai, que às vezes a gente pensa assim que não tem problema, mas o Senhor está ali falando, Pai, que às vezes esse pecado, Deus, pode trazer sérias consequências sobre as nossas vidas, Deus. Quebra esse ciclo, Pai, de repetições, onde às vezes nada acontece, nada muda, Deus, por falhas de nós mesmos, Pai. Faz com que a gente reconheça, Deus, que nós precisamos responder por aquilo que nós erramos, Pai. Precisamos parar, Deus, de responsabilizar pessoas, situações, Deus, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas ações, Pai. Coloque em nós, Deus, um coração ensinável, Deus, um espírito quebrantado, Deus, em nome de Jesus, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração, Pai. Tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, Pai, em Ti, Deus. E nos convence, Pai, verdadeiramente, Deus, que nós precisamos, Pai, mudar as nossas ações. Ter a nossa mente, Pai, transformada e renovada, Pai. Que o nosso coração seja um coração sábio, que recebe a correção, Pai. Assim como recebemos, Deus, as palavras que às vezes nos enchem o ego, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos quebra, Deus, e nos restaura, Deus. Como vasos nas Tuas mãos, Pai. Renova, Deus, as nossas vidas, Pai. No centro da Tua vontade, Deus. Essa é a Tua palavra, Pai. É aquilo que eu te entrego, Deus. Te agradeço, Deus. Continua aqui conosco, Pai, até o fim desse culto, Pai. E trabalha no nosso coração, Paizinho. Em nome de Jesus, Deus querido. Amém e amém.